Quando a gente fala sobre vergonha, algumas pessoas pensam que é tudo a mesma coisa. Mas na verdade, tem aquela vergonha de pessoas que são naturalmente tímidas, que preferem observar antes de falar, que já é mais reservada e que demora um pouco mais para se soltar. E tem também o tipo de vergonha que hoje é muito comum, a vergonha de se expor, que não necessariamente a pessoa é tímida, mas ela tem uma vergonha específica de aparecer em frente a uma câmera, de gravar vídeos, de falar em público. E apesar de parecer um pouco diferente, ambas têm a mesma raiz, que é o medo do julgamento. No fundo, a gente fica pensando o que as pessoas vão achar da gente. Se elas vão rir, se elas vão achar a gente estranho, se elas vão achar que a gente está se achando demais. E o curioso é que o nosso cérebro, ele reage como se fosse um perigo real. Antigamente, você ser rejeitado pelo grupo podia significar até mesmo um perigo para sua sobrevivência. Então, mesmo hoje, quando a gente pensa em postar um vídeo ou se expor publicamente, o cérebro ainda reage como se fosse um perigo real. Claro que isso não se aplica para as pessoas que são naturalmente extrovertidas, mas para as pessoas que têm algum tipo de insegurança ou que já são mais tímidas, o cérebro pode interpretar isso como se fosse uma ameaça. Por isso começa a surgir aqueles pensamentos: e se eu falar alguma coisa errada? E se as pessoas acharem estranho? E se as pessoas rirem de mim? E muitas vezes, só esses pensamentos já são suficientes para travar a gente e nos fazer desistir. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, mais tímida, não com aquelas pessoas que já são do meu convívio, com amigos, familiares. Com pessoas próximas eu sempre converso bastante, sou animada, até extrovertida. Mas quando eu tô com pessoas desconhecidas, que eu tô fora da minha zona de conforto, aí eu já sou mais reservada, eu não consigo agir com tanta naturalidade assim. E por muito tempo isso também aconteceu com uma coisa que eu sempre quis fazer: começar a gravar vídeos aqui para o YouTube. Eu sempre fui maior fã do YouTube, sempre assisti vários vídeos e eu tinha essa vontade de criar o meu próprio canal para compartilhar as minhas ideias. Mas sempre que eu pegava a câmera para gravar, me vinham esses benditos pensamentos. Mas pesquisando sobre esse tema mesmo, como perder a vergonha, como perder a timidez, eu vi que muitas pessoas que têm até uma grande exposição, elas também têm suas inseguranças, seu frio na barriga, seus medos. Então eu pensei, poxa, se essas pessoas que já estão aí no YouTube ou até mesmo dando palestras, se elas também sentem esse frio na barriga, por que eu também não posso tentar? E a minha vergonha era tanta que eu tinha vergonha até mesmo de ouvir os meus próprios áudios que eu enviava no WhatsApp, porque eu tinha vergonha da minha voz. Ou então até mesmo quando eu gravava algum vídeo, eu apagava imediatamente, muitas vezes sem conseguir terminar de assistir, de tanta vergonha que eu sentia. Então eu comecei a buscar alguns recursos de como perder a vergonha, como gravar vídeos, como me sentir confortável em frente às câmeras. A primeira coisa é entender que sentir vergonha é completamente normal. Muitas pessoas acham que as pessoas super confiantes não sentem vergonha, mas isso não é verdade. A diferença é que algumas pessoas, elas simplesmente agem mesmo sentindo vergonha. Ou seja, a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo. Uma coisa muito importante também é perceber o quanto que a gente acha que as pessoas estão prestando atenção na gente. Existe até um conceito na psicologia chamado efeito holofote. Esse efeito, ele consiste em a gente achar que tem um holofote apontado para a gente o tempo todo e todas as pessoas estão observando tudo que a gente faz. Mas a verdade é que ninguém está nem aí. Ninguém está se importando tanto assim com a gente porque elas estão preocupadas com a própria vida, com as próprias coisas, com as próprias inseguranças também. Pensa num exemplo você mesmo. Tem alguma pessoa que você está preocupado o tempo todo no que ela está fazendo? Que você está julgando ela o tempo todo? Provavelmente não, né? Provavelmente você está aí também vivendo sua vida, preocupado com os seus problemas, tentando superar esses problemas. Então a gente tem essa falsa ideia de que a gente é o centro das atenções. É igual quando, por exemplo, você visualiza as pessoas que viram o seu story, por exemplo. Você postou um story, você acha muitas vezes que a pessoa está ali 24 horas olhando o seu story, porque aparece para você ali a visualização dela. Mas na verdade o que aconteceu é, ela viu o seu story, passou para o próximo, seguiu a vida dela, 2 segundos depois ela nem lembra que você postou isso.
da mesma forma que você também faz. Uma coisa que me ajudou muito também foi parar de querer perder a vergonha de uma vez só. Então, muitas vezes as pessoas podem achar que para perder a vergonha, você precisa subir no palco e cantar uma música para 1 milhão de pessoas, ou fazer um projeto muito grande. Mas, na verdade, funciona muito melhor na prática você começar com algo pequeno e ir perdendo a vergonha aos poucos. Vou te dar um exemplo. Se a sua vontade é gravar vídeos, então primeiramente você grava vídeos só para você. Aí você olha, vê o que você precisa melhorar, se é na sua voz, se é na sua entonação, o que te incomodou ali que está te causando esse desconforto. Aí você pode praticar quantas vezes quiser, aliás, é somente você mesmo que está vendo. E depois você pode mostrar o vídeo para uma pessoa da sua confiança. Ela vai ver o vídeo, vai dar o feedback dela e você vai construindo a sua confiança aos poucos até que você posta o primeiro vídeo. Você pode postar um vídeo simples. Posta o primeiro vídeo e aos poucos o seu cérebro vai entendendo que isso não é um perigo real. E existe um erro também muito comum que trava as pessoas, que é esperar a perfeição antes de começar. A gente se esquece que aqueles criadores de conteúdo super grandes, eles já foram pequenos também. E se a gente olhar os primeiros vídeos deles, a gente vai ver que eles também não sabiam lidar direito com a câmera, também eram super tímidos, às vezes não sabia para onde olhar, não sabia o que fazer com as mãos. Muitos criadores até apagam os primeiros vídeos de tanta vergonha que eles sentem. Aí quando você assiste o último vídeo da pessoa, ela tá super desinibida, conversando melhor, já tem total domínio em frente às câmeras. Então é tudo uma construção. E tudo isso é completamente normal, porque ninguém começa perfeito. E existe um princípio psicológico que explica muito bem isso, que é a exposição diminui o medo, que significa que quanto mais você faz uma coisa, mais você fica confortável com isso. Você faz uma primeira vez e é totalmente difícil, totalmente desconfortável. Você faz a segunda vez e você já começa a relaxar um pouco. Na terceira e seguinte em diante, você já está acostumado com aquilo e se torna até mesmo natural para você. Mas talvez a coisa que mais tenha mudado a minha forma de lidar com isso foi a mudança de mentalidade. Eu parei de pensar só em mim. Em vez de pensar o que vão achar de mim, eu comecei a pensar: e se alguém se beneficiar disso? E se alguém aprender alguma coisa com o que eu estou falando? Ou eu ajudar alguém de alguma forma? Então, quando eu vi que o meu foco ele saiu do julgamento e foi para a mensagem, eu vi que a vergonha diminuiu muito. E no final das contas, a verdade é que a vergonha raramente vai embora totalmente. Eu acho que ela vai reduzindo aos poucos, mas de fato sempre vai ter alguma situação ali que a gente vai ter um pouco mais de vergonha, um pouco mais de insegurança do que outras. Ela vai diminuindo a cada vez que você decide tentar, mesmo com medo. E muitas vezes a vida que você quer viver está do outro lado da vergonha. Então, se existe algo que você quer fazer, mas está evitando por vergonha, faça mesmo assim. Comece pequeno, vai dando pequenos passos, compartilha com uma pessoa que você confia, tentar e arriscar. Afinal, não existe perigo nenhum. Talvez isso seja exatamente o que você precisa para começar. Eu ainda não perdi totalmente a minha vergonha e foi por isso mesmo que eu criei esse canal. Eu criei esse espaço para mandar a vergonha embora, sair da minha zona de conforto e evoluir como pessoa. Não porque eu não sinto medo, mas porque eu decidi que agora eu não vou mais deixar o medo decidir as coisas por mim. Se você também sente que tem algo dentro de você que quer crescer, quer se expressar, quer viver, mas você não consegue por medo, vergonha ou receio do julgamento, eu espero que esse canal possa te lembrar de uma coisa. Você não precisa esperar se sentir totalmente pronto. Você só precisa começar. Porque muitas vezes o que está do outro lado da coragem não é só perder a vergonha, é descobrir uma versão muito mais forte de você mesmo. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, se você também está nesse processo de crescer, evoluir e se desafiar um pouquinho mais a cada dia, fica aqui comigo, porque esse canal é exatamente sobre isso, evoluir juntos, um passo de cada vez. E talvez hoje seja o dia perfeito para você também dar o seu primeiro passo. Te vejo no próximo vídeo e até mais!